Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para o debate aqui do Jogo Aberto, trazendo tudo sobre o sorteio da Libertadores. Quem foi que se deu bem? Quem foi que se deu mal? Quem que é o grande favorito aí para vencer essa Libertadores? Será que é o Flamengo? Será que é outro? Vamos ver aí Renata Fã, Everton Guimarães, Capelanes e vários outros que vão falar sobre esse assunto. Você vai acompanhar tudo a partir de agora. Então já se inscreve aqui no nosso canal para você não perder nenhuma novidade. Ativa o sininho também, ok? Se não fez isso ainda. E vamos agora acompanhar, galera. Sem enrolação, créditos na descrição para o Jogo Aberto. Vamos lá. Antes da Sul-Americana, vamos começar pela Libertadores. Grupos definidos, muita expectativa, muita gente aguardando a definição desses grupos. E os brasileiros estão distribuídos entre o grupo A e o grupo H. Aqui está o Botafogo, atual campeão da Libertadores. Um time que no meio do ano pode se reforçar. Daqui a pouco o Textor vem, contrata mais jogadores. Mas por enquanto ainda não empolgou em 2025. Chico Garcia, o Botafogo para você pode repetir o sucesso? Pode chegar longe ou talvez perca o fôlego? Depende do que o Textor pretende para o ano. Ele queria ganhar dinheiro com a temporada passada, ele conseguiu. Em termos de negócios, talvez a SAF esteja sendo legal, bacana. Eu duvido que ele não vá continuar investindo, porque, é muito difícil ser hegemônico aqui no futebol brasileiro. Ele consegue 2 dos maiores títulos e aí perde alguns jogadores, mas mantém também uma base. Eu sei que o objetivo do Textor é esse, é fazer negócio, ganhar dinheiro e, obviamente, com o objetivo esportivo que ele concluiu, mas o Botafogo pode mais, desde que ele invista. Então eu espero que, até pelo Mundial que vai acontecer na metade do ano, que na próxima janela o Botafogo venha forte. Só que aí pode ser que perca tempo, Porque aí já tem começo de brasileiro, já tem as primeiras fases. Então a expectativa agora é segundo semestre. Esse Botafogo de hoje, eu não sei até onde pode ir, não. Ulisses, fala-se muito em competições internacionais em grupo da morte. E estão falando isso do grupo do meu Colorado. Mas eu quero destacar que, para mim, esse grupo aqui é muito difícil, porque tem o River Plate, que não vive a sua melhor época, mas tem o Del Valle, que é um time chato, e outro equatoriano, que é o Barcelona, que eliminou o Corinthians do Ronaldão, por exemplo. E o Universitário do Peru. Esse grupo não me parece simples. Eliminou o Corinthians pela incompetência do técnico do Corinthians no primeiro jogo, que errou tudo. Em relação a esse... É o grupo da morte, sim. O River tem camisa pesada, que enverga varal na Libertadores. Isso aí tem que ser respeitado. O Independente Del Valle sempre dá trabalho. Chega, briga, tira, elimina, ganha. No São Paulo que o diga, outros clubes brasileiros que passaram ali. O campeão da Libertadores, para mim, já está decretado. Quem é? Flamengo. Ninguém ganha do Flamengo. E Flamengo, ninguém ganha do Flamengo. Esquece. Vocês vão jogar 30 mil anos. Nesse momento, o Flamengo ganha tudo. Vamos para casa, então, impressionante. Se futebol fosse assim... não, mas o engraçado é que tem o outro lado da tabela, que será o seu esse ano, que é o do par de rebaixamento. De Libertadores. Entendeu? Então, que você não está. Então, a situação é a seguinte... o Flamengo, para mim, é o favoritíssimo para ganhar esse título. Obviamente que, como você bem destacou, como sempre, Renata Fã, não é mesmo? E eu não sei onde eu estava na hora que você saiu de casa. Eu acabei de achar você na Libertadores, Ulisses. Eu estou revoltado. O cara bobo é você. Aí o cara bobo é você. Aí é o seguinte, eu já tô ligado, Chico. Eu tô ligado e prestando atenção no programa. Tá rápido, eu não sei, muito rápido. Onde você estava que eu não tô entendendo esse seu GPS? Porque eu estou um pouco irritado, que eu não estava na hora que você saiu de casa. Eu estou muito irritado com essa situação. Agora, em relação, pelo fato ocorrido, em relação ao Botafogo, é um time que pode ter investimento muito grande e crescer. Mas o Flamengo é o grande favorito e o grupo da morte é o B. Legal. Bom, grupo C tem o Flamengo. Para você, Capela, o Flamengo é o grande favorito a vencer a Libertadores ou é o favorito entre os brasileiros? Olha, apesar do chilique do Ulisses, eu tenho que concordar que, olha, de camisa que enverga varal, ele conhece bastante, né? É isso. Agora, o Flamengo, pra mim, de fato, é o time a ser batido, tá? Eu acho que esse grupo C ele é um grupo um pouco mais tranquilo, se você for analisar. Ele deu que tem a sua tradição, querendo ou não. E o Flamengo, que não só tradição, mas em bola, futebol jogado, disciplina tática, tudo isso. Me chama a atenção, Rê, a gente vai chegar lá aos pouquinhos, o grupo do Internacional. Beleza, estamos no grupo C ainda, eu sei, só tô querendo dar uma sublinhada. Do grupo da morte, que a Rê me perguntou, eu acho que, de fato, o grupo Colorado é o grupo da morte da competição. Agora, Sgarbi, seu São Paulo, tem a companhia do Libertad do Paraguai, Tajeres da Argentina, sempre um algoz complicado, e o Aliança Lima, que eliminou o Boca Juniors. Pra mim também é um grupo que o São Paulo tem a obrigação de passar. Um grupo relativamente tranquilo, na minha opinião. Que isso, irmão? Você tá louco?
Pra mim é um velho. grupo relativamente tranquilo. São Paulo tem totais condições. Tadieres e Passar em Libertad. primeiro. Em relação ao Tadieres, tá mal no Campeonato Tadieres é Argentino. pai de São Paulo, O Libertad é interessante no Mas é campeonato. pai do Então, São cara, Paulo. e o Alianza Lima, pra quem assistiu o jogo contra o Boca Juniors, pelo amor de Deus. Tem barco, tem o Guerreiro, Marcos e Guerreiro. O Libertad tem o Rock Santa Cruz. Tô tão preocupado. Quase 50 45 anos. anos. O Tão Libertad tem um preocupado. ataque de 90 Mas anos. o São Paulo tem. Existe um ponto positivo aí, que também é a logística, Vai de né? Não bengala, tem nenhuma Rock Santa altitude. São cidades faz que gol. têm aeroportos bons também pra já longe é fazer. Então, pra mim, é um grupo que o São Paulo tem total obrigação de passar e passar em primeiro. É isso A aí. soberba voltou, a soberba Porque eu tô na Ele tá Libertadores. dando a opinião sincera dele, é isso. é. Agora, Marco Aurélio Cunha, você, que é um dirigente reconhecido também na história do futebol, aqui fala-se muito do Fortaleza pelo trabalho do Marcelo Paz, pelo o que o clube nos últimos anos angariou, cresceu e se consolidou. E o Fortaleza está num grupo com o Racing, que foi muito bem na Copa Sul-Americana. O Gustavo Costas estava lá no sorteio ontem. O Colo-Colo sempre é um time que pode causar algum trabalho. E aí o desconhecido Atlético Bucaramanga. E aí, Marco? Esses grupos que tem um time pouco falado, né? Como o Carabobo, o Atlético, como é que chama? Bucaramanga. Bucaramanga. O San Antônio Bulu Bulu, que é o Pois é. estreante lá do H lá. O time do Chico, o cara O risco desses grupos é o desequilíbrio. Às vezes um grupo equilibrado, ele tem mais disputa, mais competição do que um que perde todos os jogos. Então você fica ali com a terceira ou segunda vaga e você pode ficar em terceiro. Eu acho que o Fortaleza classifica, um time que está muito bem estruturado, muito bem qualificado. E não vejo dificuldade nesse momento para os brasileiros. Um detalhe da Libertadores é que quem pontuar mais tem as vantagens seguintes. E ninguém lembra disso. Então, por exemplo, o Flamengo aí, se ganhar 75% das partidas, vai ter o segundo mando em casa sempre. E tem chance de acontecer isso com o Flamengo, fazer uma grande pontuação e começar a comandar os resultados para as próximas rodadas. Então, acho que a primeira fase é importante para você formar pontos, além de classificar. E acho que o Fortaleza classifica, acho que o São Paulo classifica, o Flamengo classifica, o River classifica, o Botafogo classifica, o Palmeiras classifica, e aí o outro grupo lá, não sei. Os Penharol, caras, Olímpia, tanto os faz. caras novos no programa, essa turma respeita, né? Mas vamos lá, segue a vida. Só que eu adoraria ter alegria para pipoqueiros. sempre. Gostaria que o barato durasse muito. Não gostaria de pensar em coisas ruins, porque quando você tá alegre, feliz, comemorando, vitoriosa... Cadê o Vral, bebê? É assim que deveria ser. Agora, ontem... Aí é que tá. Tem algumas Ronaldo, você vai considerações, ter mas não companhia, serão hein? feitas por mim, e sim por vocês. Porque Grupo F tem Nacional, Internacional, Atlético Nacional e Bahia. E o Everton Guimarães é que vai analisar esse grupo agora. Everton, Vai alto ter lá, maca. meu irmão. Vai O devagar, time dele bebê. tá lá, o cara bobo. Essa piada já foi. Minha irmã, vou contar uma coisa pra você. Com todo o respeito que você mereça, torcida do Colorado, vou contar uma coisa pra você. Com todo o respeito que você mereça, torcida do Colorado, mas pra mim é o clube mais embaçado da Libertadores até aqui. É o clube mais embaçado, por quê? Vamos lá. Vamos pegar pelo Internacional, atual campeão estadual, com sobras lá. Atlético Nacional, vice-líder do colombianão. Bahia, próximo de conquistar título. E o Nacional está a 3 pontos do líder no Uruguai. Para mim, é disparado o grupo mais difícil. E aí, eu não consigo cravar que 2 brasileiros passam, por exemplo. Não consigo cravar, Renata. O Atlético Nacional, futebol de muita força, futebol muito físico e tal. Eu acho que é disparado o grupo mais embaçado e não é bem secar, mas nós estamos falando aí de um clube que passa para mim um brasileiro. Eu acho o Inter hoje um time mais inteiro, mais robusto que o Bahia. Para o grupo. Então, para mim, passa um brasileiro com o Atlético Nacional se classificando. Direto, para mim, os 2. Eita, eu tenho que falar. Eu não ia falar, mas vou falar. O ano passado, naquela Sul-Americana, eu olhei e falei, Delfim do Equador, Belgrano da Argentina vai ser uma baba. Não foi. Então agora, eu vou ficar esperando. Prefiro esperar para ver, às vezes, pegar adversários mais tradicionais, porque o Nacional, o São Paulo amassou ano passado na Libertadores e aconteceu o fato muito triste da perda de um jogador, e todo mundo lembra.
O Atlético Nacional, realmente, eu não estou acompanhando de perto, vou me inteirar um pouco mais. E o Bahia, para mim, Bahia e Inter podem passar nesse grupo City, hein? Não, e o Bahia tem Quem vai passar em primeiro ou segundo, não sei. Eu espero que seja o Inter, como torcedora. Mas acho que dá para passar 2 Posso dar uma brasileiros. sublinhada nesse grupo Vai só passar o rapidinho? Inter em primeiro. O Inter tá embalado, Calma. gente. Título, tudo. Calma, Para mas com a Libertadores, isso. ela vai por partes. Não, o Inter passa em primeiro. Olha o tamanho desse grupo. Inter, Internacional, 2 Libertadores. Nacional, 3 Libertadores. Atlético Nacional, 2 Libertadores. O Bahia ainda nada. 7 Libertadores envolvidas nesse grupo aí. Mas o... E Aí o Bahia... sim vai ser um desafio. O Bahia tem um cara que, querendo ou não, entende muito de Libertadores, que é o Rogério Ceni. Claro. E foi um time que se reforçou muito bem. Pra mim, dos times brasileiros, tá ali top 3 que melhor contratou na janela. Mas também não é um problema terminar em terceiro, porque aí tem o playoff da Sul-Americana depois, né? Caso terceiro? Não, caso não Cuidado, classifique porque na nos dois Sul-Americana primeiros. só um se classifica diretamente. Sim, Grupo mas G, aí tem o playoff. Palmeiras, Bolívar, Já. Sporting Cristal e Cerro Porteño. Ronaldão, você quer analisar a chance mole do não, Palmeiras? Aí eu acho que a mole não, grande dificuldade do Palmeiras, para que isso é só no meio Teve do ano. Né? muro pichado, só que por causa do Paulistão hoje. Pra mim foi o Marcelão, já vou falar que foi o Marcelão que puxou lá, porque colocou... As suspeitas. Não colocou nem xingamento, colocou 3 pontinhas, coisa do Marcelão. Geralmente o cara vai lá e xinga mesmo. Aqui só a altitude que vai fazer a diferença pro Palmeiras. Olha lá, o Marcelão, olha lá. Tem que ter raiva dessa... Foram respeitosos, né? Pelo menos botaram pontinhos no palavrão, Não, mas né? se é o cara mesmo... Mas ali não foi crise no respeitoso. Palmeiras. Meu Deus! Na Crise no sequência. jogo. Então, A mas pessoa tá meio desequilibrada. o único problema do Palmeiras será a E não altitude. tem acento, viu? Língua portuguesa. Não será não tem atitude, acento. será Erraram uma altitude, letra, viu? né? Colocaram lá em cima Pra ficar da bem bolinha. claro aqui que altitude vai ser a coisa mais ruim, a coisa mais complicada pro Palmeiras aí, que deve terminar em primeiro nessa fase. E no grupo H tem o Peñarol, que eliminou, sabe quem ano passado? Flamengo. Flamengo. Né? Então, pau do Olímpia, Botafogo. Vélez Sárcio, esse San Antônio Bulo não sabemos. Bulo eu não larro. Bulo eu não larro. Intervalo e vamos para o... Eu acho que agora ele precisa assumir esse retorno. E o grupo do Flamengo? Vocês acharam um grupo tranquilo? Porque ano passado o Flamengo não foi campeão do grupo. Não. Foi o Bolívar. Bolívar. Isso a gente pode depois até discutir se né, como é que vai ser a dificuldade do Palmeiras também. Então, a questão é que nos últimos esse é o terceiro no caso, né? Mas nos últimos 2 anos, né, anteriores a 2025, o Flamengo teve grupos relativamente tranquilos e se complicou. Teve a questão do Palestino, do Palestino foi ano passado, Já se nem eu não estou lembro. enganado. Aí teve o Alcas há 2 anos, com o Vitor Pereira. Primeira vez lá, derrota para o Alcas. Mas então, novamente, ao meu ver, é um grupo tranquilo que o Flamengo tem toda a questão aí, enfim, de altitude, o Tátira lá, mas é mais questão de logística, sendo bem sincero. No nível técnico, o Flamengo é franco favorito do grupo também. Só do grupo? Só do grupo? Não, você está falando da Libertadores. A gente está discutindo os grupos. Isso, você uma já coisa vai, de cada vez. Você já, É que ele já tá mata-mata, ele tá lá na semifinal. Ele já fez cruzamento. Ele já pensou lá, 18 pontos, né? O Pedro Henrique Você quer Torre... comprar passar? Onde vai ser a final? Já tem? Ainda não tem, só tem da Sula. Ô, Pedro Henrique Torre, você sem querer falou algo que a gente fala direto com o Bruno, que é, por favor, não sufoque o artista. O Bruno sufoca todo mundo e resolve dizer que ele é o sufocado dessa história, mas já tá projetando o Flamengo aí, talvez como um favorito na competição. Ele é animado demais, é impressionante. É impressionante. As ruas falam, o Bruno é animado demais. A gente fala com as outras pessoas, dá pra... Enfim, Fala uma coisa fica pior. muito empolgado. Isso é elogio. Isso aí é a parte Aí boa. deixa pro off. Deixa pro off. Mas, mais uma vez aí, um beijo pra Mari Spinelli, agora um beijo pra Mari Pereira também, abraço pro Jailson e abraço pro nosso Bruno também, sempre empolgadíssimo. Olha, eu fico pensando o que o torcedor do Bahia que tá pensando do Bruno, depois de falar de viver a experiência e vamos ver essa experiência da Libertadores aí, mas enfim. Esse grupo do Flamengo aí, por mais que o BAP tenha tentado falar da questão da logística, que temos avião fretado, o Flamengo desde 2019 com o Jorge Jesus só anda de fretado, né? Só voa de fretado, melhor dizendo.
tudo bem, tem o conforto, a gente reconhece e tudo mais, mas é complicadinho, assim, você tem uma viagem muito longa, intercalado com o Campeonato Brasileiro, né? Você tem viagens bem longas, depois volta para jogar o Campeonato Brasileiro, dependendo de onde seja, mesmo que seja no Rio de Janeiro, você vai para Venezuela, não é ali no interior da Venezuela, não é na capital da Venezuela, mas para o interior, né? Contra o Deportivo Táchira, então você tem um deslocamento muito grande, você tem que fazer talvez o famoso, a expressão da moda, controle de carga em um jogo, em outro. Felipe Luiz balanceou demais nesse início de temporada. Você tem a temida altitude com a LDU, né? Lá em Quito, o Flamengo já está mais do que acostumado, até brinquei na minha primeira participação aqui, que se deixar o avião do Flamengo solto na pista, ele já levanta voo e vai para o Equador tranquilamente. Tanto que o Flamengo esteve nos últimos anos por lá, foi campeão até em 2022 em Guayaquil, que não tem altitude, mas em Quito tem. Embora não seja tão alto assim, né? É uma altitude complicada, mas não é a altitude de La Paz. Mas são alguns, e é distante, né? 5 horas de voo direto, mais ou menos. Mas alguns fatores que complicam aí. E também o Central Córdoba, que não é ali na capital, não é em Buenos Aires, né? Porque, olha, estou caindo quase na pegadinha aqui da cidade de Santiago del Estero. Estou quase caindo na pegadinha aqui de falar o nome errado da cidade, mas Santiago del Estero ao norte ali de Buenos Aires. Parece que o pessoal ficou muito empolgado lá com a presença do Flamengo, digo pelas redes sociais. Ontem vários rubro-negros conversando pelas redes sociais com torcedores do Central Córdoba, e eles falando que vai ser um acontecimento a passagem do Flamengo por lá, porque é um time que está em 10º lugar no campeonato argentino e está muito empolgado em receber as estrelas do Flamengo, como eles estão dizendo por lá. Então, tecnicamente pode ser até bem acessível, mas como o Jailson lembrou aí, nos últimos anos o Flamengo se embolou, não venceu nenhum jogo fora de casa ano passado, por mais que o Tite tenha feito um ótimo campeonato carioca, se embolou bastante. Então o Flamengo tem que ter as barbas de molho aí, por mais que esteja numa fase muito boa com o Felipe Luiz, muito bem taticamente, de se pensar aí como vai encarar essa Libertadores. Há uma confiança muito boa no trabalho e tudo mais, mas logisticamente, barbas de molho e Libertadores é Libertadores. Agora, só antes de devolver aí, queria dizer que eu estava ouvindo aqui, que pronúncia espetacular de Tadieres, da Mariana Spinelli, hein? Fiquei realmente assim, espetacular, como diriam os outros assim. Pedro de Torre, eu estive na Argentina, não precisa lembrar qual foi o resultado final, mas estive na Argentina com uma certa frequência. Então eu peguei um pouco do sotaque para Tacheres, porque você tem que trazer aqui para as pessoas, né? Exato. Né, Jailson? Claro. Como as coisas funcionam. Olha, fala, Pedro. Eu tive lá no CT do Tacheres em 2022, a convite do pessoal de lá, quando o Flamengo enfrentou o Tacheres por lá, e nem os garotos da Cantia lá das canteiras falam tão bem assim, igual Mariano Spinelli. Fiquei impressionado. Muitas graças, meu amigo. Um abraço, tá? Pode seguir seu trabalho por aí. Se precisar de mais dicas também, eu vou aprimorando. E a cidade, né, onde o Flamengo vai jogar, foi onde teve o MotoGP nesse final de semana. Olha só. Então, recebendo grandes estrelas do esporte mundial. Roberta Barroso também vai entrar nessa conversa, porque assim, o Botafogo é o atual campeão. Cara, isso aí. Vocês viram o vídeo aí, né? O debate do Flamengo, no Jogo Aberto, falando aí sobre os favoritos. Eu gostei que eles foram sinceros, né? Mesmo sendo imprensa paulista, eles reconheceram que o Flamengo é o grande favorito. Claro que eu não gosto também muito dessa coisa, né, de cantar a vitória, de falar que o Flamengo vai vencer, já dando certeza. Não, porque a gente sabe que jogo, né, campeonato é jogada, não é falada, né? Não é sempre o melhor time que vai vencer o campeonato. E o Flamengo, mesmo sendo o melhor time, né, o melhor elenco e tal, a gente sabe que na hora do vamos ver, nem sempre isso acontece, mas a expectativa é grande, né? A gente sabe que tem times bons na Libertadores, acho que tem times que podem dar trabalho assim ao Flamengo. No grupo, acho que só a LDU pode dar trabalho dentro de casa, os outros não, são times bem inferiores ao Flamengo. E na competição toda é sempre difícil, cara, porque é jogo de ida e volta, é mata-mata, entendeu? Depende de vários fatores.
tem que ver questão de como vai estar o jogador naquele dia, se ele vai estar bem, se o time vai estar bem organizado, como que vai estar o mental, tem que contar com a sorte também, com a arbitragem, muita coisa que pode afetar, né? São sempre 2 jogos de ida e volta, né? Eu falo, claro, né, de oitavas, de quartas, e só a final que é um jogo só. E ainda assim é sempre difícil, porque dependendo do time que você enfrentar, de onde você for, ainda assim é muito aberto. Mas é fato que o Flamengo, sim, é um time que todos têm receio de enfrentar, né? Se você perguntar para qualquer time aí, daqui da América do Sul, se eles querem enfrentar, ou quem que eles não querem enfrentar, acho que 90%, 95% vai falar o Flamengo, porque é sempre o time mais difícil, o time mais forte, que tem mais jogadores e que tá num momento muito bom. Então tem muito disso também, né, galera? Mas a gente vai ver o que vai acontecer, né? A expectativa é muito grande, né? É a principal competição para o Flamengo esse ano, assim como o Campeonato Brasileiro. Eu estou muito ansioso para ver como que vai acontecer, né? Como que vai ser essa gestão aí desses campeonatos que o Flamengo vai tentar buscar, né? Tentar, porque nunca é garantia, mas que tem grandes chances, tem. Agora eu quero saber a sua opinião, o que foi que vocês acharam aí dessa análise, dos palpites e muito mais. Tamo junto, agradecemos e até o próximo vídeo.